Amém. Então já pega a tua Bíblia aí. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, vamos lá. Capítulo 12. Capítulo 12, no versículo 3. Nós vamos falar hoje sobre o simbolismo da Páscoa judaica. Êxodo 12. Êxodo 12, versículo 3. Tá bom? Vamos lá. Êxodo capítulo 12, versículo 3. Quando você encontrar, diga amém. Está escrito assim: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. É isso que está escrito aí? Vou ler pela segunda vez então. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 desse mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Amém? Coloca a tua Bíblia aí aberta sobre o teu assento. Fecha os teus olhos agora. Nós vamos fazer mais uma oração. Nós vamos abrir o nosso coração para o Senhor, para que Ele fale conosco nessa noite. Senhor meu Deus e meu Pai, Deus amado e bendito, Deus criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Meu Pai, a tua palavra foi lida, ela vai ser ministrada agora ao teu povo. Vai de encontro a cada vida que está aqui. Tira todo impedimento, toda barreira e fala, meu Pai, poderosamente nessa noite, no nome de Jesus, e que assim seja, graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Aplauda forte, no nome de Jesus. Amém. Toma o teu assento aí, já olha para essa pessoa, olhe lá no fundo dos olhos dela e com toda a educação fale assim para ela: não converse comigo. E você também não converse com essa pessoa. A Páscoa, amados, é o maior símbolo de livramento e libertação da Bíblia. A Páscoa tanto é celebrada pelos judeus como também por nós que somos cristãos. Então, o que significa a Páscoa, para entendermos? Nesse dia especial, o Senhor falou para o Moisés: Moisés, prepara o povo. Hoje, à meia-noite, todos irão sair do Egito. E como vai acontecer, Moisés? Olha, o anjo da morte vai passar à meia-noite por todo o Egito. E em cada casa, ele vai entrar e vai tirar a vida do primogênito, o filho mais velho. Mas, o que nós vamos fazer para livrar o povo de Israel? Aquilo que nós lemos aqui, ó, versículo 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 desse mês, cada um tome para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Então cada família iria matar um cordeiro na sua casa. Mas as famílias dos judeus era como a nossa família anterior. Cada família não tinha só um filho, não. Eram quantos, pastor? Pastor, minha mãe teve 10. Mas uma geração atrás só. Os judeus também eram da mesma forma. Cada família, meu amigo, era 10. O Jacó eram quantos? 12. Então cada família tinha os seus filhos. E o limite para cada cordeiro eram 10 pessoas naquela família. Então cada família, o limite de 10 pessoas, teria um cordeiro para matar. Aquele cordeiro deveria ser comido num determinado momento, assado. Agora, qual era o segredo? Pegar o sangue daquele cordeiro e colocar nas portas. Poderia ter alguém ali que duvidasse: Moisés, fala sério, um anjo vai passar a noite aqui? Vai, meu amigo. Olha, mas não pague para ver. Então aquele anjo, a ordem dele era tirar a vida do primogênito. Ele via aquela marca do sangue e ele passava por cima. Por isso o nome Páscoa, pesaste, passar por cima. Quem lembra aqui da Raabe? Ou quem já ouviu falar na Raabe? A Raabe
foi aquela moça que ajudou os espias de Israel. E eles fizeram um acordo com ela: Raabe, olha, quando entrarmos em Jericó, a marca que nós vamos colocar nas duas janelas vai ser um fio escarlata. Amados, era dessa cor aqui, ó, o vermelho na cor de sangue. Ficou naquela parede, marcando aquela casa. As pessoas que moravam ali achavam até mesmo que a Raabe tinha perdido o juízo. Raabe, para que essa fita aqui? Ela ficou só para ela. Mas aquela fita simbolizava o quê? Simbolizava a sua libertação. Porque todos ali em Jericó morreram. Aquelas muralhas foram desfeitas. Mas havia a libertação, havia uma saída. A saída para Raabe era essa: colocar aquela fita escarlata. Vamos ver aqui, capítulo 12 do livro de Êxodo, versículo 1. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: esse mesmo mês vos será o princípio dos meses, esse vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 desse mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Agora, amados, versículo 11. Assim, pois, o comereis: os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Quem aqui já comeu apressado? Pastor, estava atrasado, acordei atrasado. Você vai ter que comer até correndo. Seria naquele dia. Eles não poderiam perder aquela oportunidade. Na madrugada, à meia-noite, eles iriam sair do Egito. O próprio faraó deu ordem a eles: podem ir embora, não quero mais vocês aqui. Porque o próprio filho do faraó morreu. Então, eles estavam preparados, os lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. Isso aqui, amados, lembra o quê? O arrebatamento da igreja. Você tem que estar preparado. Só vai ter uma oportunidade. Quando tocar a trombeta, se tiver algo que eu tenho que resolver, não vai dar tempo. É como uma pessoa, e eu quero contar essa história, uma história verídica. A moça, ela foi para uma entrevista de emprego. Ela se apresentou diante do dono da loja. O dono da loja pegou o currículo dela e viu que ela tinha toda a condição para o trabalho. Muito bem. Olha, a senhora tem toda a condição para o trabalho, mas olha, eu vou precisar da sua carteira profissional. Eu estou com ela aqui. Ah, está. Mas eu preciso também do CPF. Estou aqui também com o documento. A folha corrida, também. E não sei o que, também. E não sei o que, também. Foi que ele falou para ela: a senhora quer começar a trabalhar agora? Deu para entender, amados? Quando você quer uma coisa, você tem que fazer o que tem para fazer. Não pode deixar para depois. Quando a pessoa quer, ela faz. E quando não quer, dá desculpa. Não é assim que os antigos dizem? Quando a pessoa quer, ela faz, pastor. Quando não quer, ela dá uma desculpa. Então ele diz: olha, estejam preparados. Vamos continuar. Versículo 12. E eu passarei pela terra do Egito esta noite. Olha aí, ó. Esta noite. E ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. E em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. Por isso o nome Páscoa, amados. E não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Então, aquela pessoa que estava prevenida, ela, amados, iria obedecer. Mas aquele que ia pagar para ver,
um familiar dele iria morrer. Sexta-feira nós falamos de um assunto aqui bem polêmico. Alguém lembra qual foi o assunto? Qual foi o assunto que nós tratamos aqui sexta-feira? O pastor já deu um brancão aqui que eu não estou nem me lembrando. Qual foi, dona Raimunda? Esqueceu? Ah, meu pai do céu. Nós falamos sobre a morte. A morte, amados, pode chegar a qualquer momento. Mesmo que você esteja na flor da idade, ninguém tem poder sobre a morte. Para alguns, e talvez você já pensou assim, o que a pessoa diz? Que quando a pessoa morre, acaba. Acaba tudo, pastor. Morreu, acabou. Quem já ouviu isso aí? Ou talvez você já falou assim. E tem um amigo meu que ele fala dessa forma mesmo: olha, morreu, acabou. Eu falei, tudo bem, mas pense comigo assim. Vamos dizer que você esteja certo, que morreu, acabou, mas eu estou na igreja. E se morreu, acabou, se eu estou na igreja, eu vou perder alguma coisa? Não vou perder nada, eu não vou nem saber, porque eu vou morrer e acabou. Agora, meu amigo, por outro lado, se o que a Bíblia diz é verdade, a pessoa morre sem Cristo, ela vai para o inferno, irmãos. Compreendeu como é grave isso aqui, como é polêmico esse assunto? Se morreu, acabou, tudo certo. Você está na igreja, não vai perder nada. Morreu, nem sabe se morreu ou não. Não vai para nenhum canto mesmo, acaba. Mas se a Bíblia, e eu creio que isso aqui é verdade, se está certa, que se a pessoa morre sem Cristo, ela vai para o inferno, então não pague para ver. É melhor você seguir os caminhos do Senhor. E eu creio que isso aqui é verdade. Mas vamos continuar. Versículo 13 de novo. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. O versículo agora é o 8. E naquela noite, exatamente na noite que eles iriam sair do Egito, e naquela noite comerão a carne assada no fogo, a carne do cordeiro. E o que mais? Com pães ázimos e com ervas amargas a comerão. São esses três elementos: o cordeiro, os pães ázimos, para lembrar de quê? A pressa que eles deveriam sair dali, não poderiam mais perder tempo, e as ervas amargas, para lembrar, amados, de todo aquele vexame, todo aquele suplício de passar 430 anos escravos. Eles estiveram no Egito durante os anos 1445 a.C. até 1015 a.C. foram escravos no Egito. Então a Páscoa que os judeus celebram ainda hoje, como também nós celebramos, ela vai lembrar exatamente esse livramento e essa libertação que Deus deu. Mas tudo aquilo era um simbolismo, tanto o cordeiro como o sangue, tudo isso para nós é um simbolismo. Vai lembrar quem? Vai lembrar o Senhor, vai lembrar o seu sacrifício. E você que conhece a palavra sabe em que época o Senhor ele morreu. Na Páscoa. Ele mesmo seria o cordeiro pascual. Então a Páscoa tinha todo esse simbolismo. Vamos lá então, vamos para o Novo Testamento agora. Pastor, onde o senhor quer chegar? Vamos já saber. Vamos lá, Evangelho de Mateus. Então o próprio Jesus, ele comeu a Páscoa junto com os seus discípulos. E daí começa a história do seu suplício, exatamente na Páscoa. Evangelho de Mateus 26. Aqui o Senhor já está em Jerusalém. Ele não viveu, amados, durante a sua vida em Jerusalém. Ele viveu em Nazaré e depois foi para Cafarnaum, na Galiléia e na Judéia. Ele não viveu em Jerusalém. A sua vida toda foi entre Nazaré e depois que ele se batizou, quando ele tinha 30 anos, ele se batizou nas águas por João Batista e ele foi morar em Cafarnaum.
Em Jerusalém ele nunca morou. Ele vai entrar em Jerusalém agora para ser crucificado. Vamos lá. Capítulo 26, a partir do versículo 1. Quem encontrou, diga amém. E aconteceu que quando Jesus concluiu todos esses discursos, disse aos seus discípulos: bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Versículo agora 17. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos a Jesus, dizendo-lhe: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele disse: ide à cidade, a um certo homem, e dizei-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara, e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12, inclusive quem? Judas Iscariotes. Ele ainda estava com o Senhor nesse momento. Dali, quando acaba a Páscoa, Judas ele sai e vai se encontrar com os líderes religiosos e diz: olha, hoje eu vou entregá-lo. Como vamos saber? Eu vou dar um beijo nele. A Páscoa seria na sexta-feira, mas ele celebrou na quinta-feira. Jesus celebrou a Páscoa na quinta-feira. Por quê? Na sexta seria ele mesmo que seria sacrificado. Então, quando ele sai dali, ainda na quinta-feira, ele vai até o Getsemane, o lugar da prensa. Era naquele lugar, amados, em que se prensava o azeite. E ele começa a orar, e a sua oração foi tão forte, a angústia era tão forte, de saber que iria morrer, que ele suou gotas de sangue. E chega Judas Iscariotes, com os líderes religiosos e com os soldados romanos. E ali o Senhor é preso, ainda na quinta-feira. E dali ele foi levado para o Sinédrio. Pastor, o que é o Sinédrio? Era a reunião dos líderes religiosos. Estavam ali os sacerdotes, estavam ali o sumo sacerdote Anás e Caifás, estavam ali também fariseus, saduceus. Eram 70 homens, inclusive José de Arimateia, aquele que deu o seu sepulcro para o Senhor, inclusive o Nicodemos, aquele que o Senhor falou para ele que ele necessitava nascer de novo. Ele, como também José de Arimateia, não concordou com a morte do Senhor. Então o Senhor se apresenta diante do Sinédrio. O Sinédrio arranja testemunhas falsas contra o Senhor, e ali mesmo, amados, na madrugada eles condenam ao Senhor. Chegou pela manhã, eles levam o Senhor já na sexta-feira agora. Eles chegam até Pilatos e acordam Pilatos. Pilatos estava no pretório. O que é o pretório, pastor? É o quartel onde estão os soldados romanos. E o Pilatos atende aqueles líderes, e eles mostram o Senhor: olha, esse é digno de morte. Então o Pilatos vai interrogar ao Senhor, mas desde o princípio ele já sabia que tudo aquilo era uma farsa, que eles eram invejosos. Ele vai interrogar o Senhor, e no final ele diz: olha, ele não tem crime nenhum passível de morte. O que eu vou fazer é mandá-lo açoitá-lo e vou mandar ele embora. Mas eles não aceitaram. Alguém chega para Pilatos e diz: olha, Herodes está aqui. Então Pilatos manda Jesus até Herodes. Diante de Herodes, Jesus não dá uma só palavra. Herodes humilha o Senhor, mas também não condena ele. Manda ele de volta para Pilatos. E a lei romana, porque era Páscoa, previa que ele poderia soltar um transgressor, um criminoso. E o principal criminoso seria Barrabás. E o que pensou então Pilatos? Olha,
Barrabás é um criminoso. Eles não vão querer que eu solte a um criminoso e condene uma pessoa que é inocente. Mas foi isso que aconteceu, irmãos. Então ele perguntou: quem vocês querem que eu solte? Eles esperavam que eles dissessem quem? A Jesus. E condene a Barrabás, porque ele é realmente um criminoso. Mas ele, aquelas pessoas que foram pressionadas pelos líderes religiosos, disseram o quê? Solte Barrabás e crucifique ao Senhor. Isso aí na manhã da sexta-feira já. Então não tinha mais jeito. A própria esposa dele falou para ele: olha, não mexa com ele, ele é um homem justo, e hoje eu sonhei com ele, não faça isso. Mas pressionado, amados, ele teve que condenar o Senhor. Então o que acontece? Imediatamente ele é açoitado ainda no pretório e é levado ao Monte Calvário, o Gólgota, e ali é crucificado com mais 2 delinquentes. Ele é crucificado, amados, às 9 da manhã e morre às 3 horas da tarde, ainda na sexta-feira. É sepultado no sepulcro de José de Arimateia, um sepulcro novo, na sexta-feira, antes das 6 horas da tarde. Não poderia passar das 6 horas, porque depois das 6 horas já era sábado. Então ele é sepultado na sexta-feira e ressuscita domingo na madrugada. Nós falamos sobre isso aqui. A primeira pessoa que vai se comunicar com o Senhor é Maria Madalena. Então essa foi a história. Então antes, o Senhor Jesus, ele vai celebrar a Páscoa, mas ele já sabia disso, que ele seria o cordeiro que seria sacrificado. Vamos lá, procure aí o Evangelho de João. Então esse é o simbolismo da Páscoa judaica. Em primeiro lugar, o cordeiro, vamos lá. Evangelho de João, capítulo 1 e o versículo 29. João é o apóstolo, e ele fala sobre o João Batista, o que batizava. Pastor, não é a mesma pessoa? Amados, olhe para mim. João Batista, o que batiza, e João apóstolo, que seguia Jesus, não é a mesma pessoa, tá bom? O João que batiza foi aquele que o Herodes mandou decepar a sua cabeça. A filha de Herodias, Salomé, no dia do aniversário do Herodes, ela dança para ele, uma dança bem erótica, chamativa, e no final ele fala para ela: o que você quer? Eu dou para você até mesmo a metade do meu reino. Então a sua mãe, Herodias, chega para ela e diz: olha, peça ao Herodes a cabeça de João Batista em um prato. E é isso que ela faz. Então esse aqui, que vai falar sobre o Senhor, esse está morto. Agora o João, que escreve o Evangelho de João e o livro de Apocalipse, é o João apóstolo, tá certo? Vamos lá então, Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 29. Quem encontrou? No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Lembra do cordeiro que nós falamos no início? Que seria morto e seria assado naquela noite, e que aquela família de no máximo 10 pessoas teria que comer assado, não poderia deixar nada para o outro dia, mas que o sangue seria separado e aspergido nas portas. Essa pessoa aqui, versículo ainda 35. E no dia seguinte João estava outra vez ali, e 2 dos seus discípulos, e vendo passar Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. Então esse era o verdadeiro Cordeiro, que morreu na Páscoa. Por isso, amados, que nós celebramos a Páscoa. Ele é o nosso Cordeiro pascual. Livro de Apocalipse agora, Apocalipse capítulo 7, vamos lá. O mesmo que escreveu o Evangelho de João foi o que escreveu também o livro de Apocalipse.
O Apocalipse também, amados, é um livro cheio de mistérios. Apocalipse capítulo 7, versículo 9, quem encontrou? Depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono, e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas, e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. Então, para o João, aquilo já estava acontecendo. Fica difícil para nós entendermos isso, porque para Deus, amados, o tempo, ele não existe. Quando eu fazia faculdade de teologia, a gente discutia muito isso. A gente perguntava assim: rapaz, Jesus é Deus? É. Então ele sabe quem vai ser salvo e quem não vai? Sabe ou não sabe? Vamos dizer que eu sou Jesus Cristo, e eu estou no monte das bem-aventuranças. Eu estou pregando aqui, na minha frente aqui está milhares de pessoas. Eu sei quem vai ser salvo e sei quem não vai. Mas aquela irmã ali não vai ser salva não. A gente imagina assim, é ou não é? Para Deus não existe isso, quem vai ser salvo. Para Deus é quem é salvo. Deu para entender? É a gente que fala errado. Quem vai ser salvo? Para Deus não existe quem vai ser salvo não. É quem já é salvo. Para Deus isso aqui já aconteceu. Ele não é limitado ao tempo. Vamos lá. Apocalipse ainda, vamos lá. Apocalipse capítulo 19 agora. Apocalipse 19 e o versículo 9. Está escrito assim: e disse: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: essas são as verdadeiras palavras de Deus. Como a Bíblia diz, muitos são chamados. Agora, nós temos que fazer de tudo, amados, para estarmos lá. Nós somos salvos sim, mas meu amigo, eu só vou ficar em paz quando eu já estiver lá, não é não, irmã? Pastor, eu estou salvo. A pessoa não pode perder a salvação. Vai nessa, brinca com isso. Amados, a palavra diz: aquele que perseverar até o fim de 2025 será salvo. É assim que diz? Não? É até quando? É até o fim. Quando é o fim, pastor? Quando você morrer. Exatamente. O meu pai que diz: meu amigo, o mundo acaba para você no dia que você morre. Vamos lá. A primeira carta do apóstolo Pedro agora. Primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1. Agora é o sangue. Nós fomos comprados, não com coisas corruptíveis, como prata ou ouro. Nós fomos comprados com o sangue de Jesus Cristo. Diga amém. Primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1 e no versículo 18. Quem encontrou? Ele diz: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Olha para mim aqui. Aquele cordeiro lá do livro de Êxodo não poderia ser qualquer um. Olha, eu já falei muitas vezes sobre isso. A ordem era colocar o sangue nas ombreiras, mas a preocupação maior era com o sangue ou era com o cordeiro? O que é que era mais importante, o sangue ou o cordeiro? Quem acha que era o sangue?
O mais importante era o cordeiro, porque o cordeiro tinha que ser um cordeiro de 1 ano, não poderia ter defeito. Já pensou? Se tivesse um brasileiro lá, eu vou enganar o anjo. Eu não vou matar cordeiro, não, eu vou matar outro animal aqui que também tem sangue. E vou passar aqui na minha porta. Eu pergunto para você, o anjo ia saber ou não? Dá para enganar o anjo, irmãos? Não. Teria que ser um cordeiro, ó, imaculado e incontaminado, que seria o próprio Senhor. Procure o livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 7. Amados, é por isso que nós vamos estar celebrando a Santa Ceia hoje. Tem tudo a ver. Apocalipse capítulo 7 e o versículo 13. Tudo é um simbolismo. Capítulo 7, versículo 13, quem encontrou? E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são? E de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: esses são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Amados, se há um assunto polêmico, é a grande tribulação. Para nós que somos pentecostais, o que é que nós acreditamos? A igreja, ela vai passar pela grande tribulação ou não? Não. Mas há irmãos também que são tradicionais, que eles creiam que a igreja vai passar pela grande tribulação. Mas eu creio, amados, que a igreja não passará pela grande tribulação, que a igreja vai ser arrebatada. Amém? Mas essas pessoas aqui, olha, vamos ler de novo aqui, ó. Versículo 14. E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. A grande tribulação vai ser aquele período de 7 anos, onde a pessoa, por ser cristã, mas não foi arrebatada, ela vai ser perseguida. A pessoa que vai seguir ao falso profeta, que vai seguir ao diabo, essa pessoa vai ter um número na testa e na mão, para poder comprar. Você vai se medicar, onde está o seu número? 666, não tenho, não pode. Vai ter que dar a sua vida para receber a salvação. Muitas pessoas, pastor, serão salvas. A Bíblia diz que é uma multidão. Não queira nem saber como vai ser a grande tribulação, porque a igreja vai ser arrebatada antes. Diga amém por isso. Quando vai ser isso? A qualquer momento. Nós estamos vivendo hoje o princípio das dores, as fomes, as pestes, irmão que mata irmão, os filhos que matam os pais, o ódio a quem quer fazer a coisa certa. Se você quer, meu amigo, falar a verdade, a pessoa vai prender você, pode ter certeza. Se você quer fazer a coisa certa, vão dizer que você está errado. Mas isso aqui, amados, já estava profetizado. Então, quando a gente vai ler o livro de Apocalipse, como também alguns livros, como o profeta Daniel, que são também bem polêmicos, que são assuntos escatológicos, uma coisa que eu falo para você: eu não posso bater o martelo não, tá bom? Eu não posso dizer, olha, vai ser assim, assim, assado. Não, amados, há as interpretações. Tem pessoas que elas creem que a igreja vai passar pela grande tribulação e ela vai ler um texto bem claro também. Eu não posso bater no martelo. Agora, eu tenho que fazer a minha própria análise. Você que tem que olhar e averiguar. Mas eu tenho a minha ideia fixa nisso. Mas se alguém me provar o contrário, eu vou falar para ela: você tem razão, e eu posso mudar de ideia. Compreendeu? Ninguém sabe tudo, irmãos. Quem sabe tudo é Deus. Eu posso mudar de ideia, como também você pode. Mas voltando para o Senhor, Ele é o Cordeiro de Deus. É o sangue de Jesus que nos livra.
É o sangue de Jesus que nos guarda do mal. É o sangue de Jesus que nos purifica, amados. Vamos finalizar aqui para a gente orar. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 5 e no versículo 7. Nós vamos ler mais um versículo e nós vamos orar, para que o sangue de Jesus venha nos dar uma saída. Pastor, eu preciso de uma saída na minha vida sentimental, eu preciso de uma saída no meu trabalho, eu preciso de uma saída para a minha família, para a questão da saúde. Aqui, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5 e o versículo 7. Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado. Quem é que está lendo aí? Vamos lá, de novo. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Nós vamos finalizar aqui, mas eu quero que você preste atenção. Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Amém? Ele foi sacrificado, mas literalmente por nós, por causa do seu amor. E a palavra diz que esse sacrifício foi feito antes da fundação do mundo. Como se explica isso, pastor? São mistérios. Nós temos aqui crer que o sacrifício do Senhor nos dá a vida eterna. Amém? Vamos ficar de pé então. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Aplauda forte ao Senhor, no nome de Jesus. Amém.